O que fazer se você tiver 100 mil reais hoje no mercado imobiliário? O vídeo de hoje é um alerta para mostrar que dinheiro não é o ponto principal da nossa partida, e sim a ferramenta que vamos utilizar para conseguir uma construção patrimonial com sabedoria e com inteligência. E também que 100 mil reais é um número que eu vou desenvolver um exercício matemático para te mostrar que é possível, mas com 50 é possível, 150, 200, enfim, aquela quantia que você tem disponível que dá para utilizar como investimento no mercado imobiliário, que não vai comprometer o seu mês a mês e a sua segurança de caixa da sua estrutura familiar. Então, como que a gente consegue iniciar com 100 mil reais? Eu vou te dar dois caminhos muito interessantes e bem diferentes um do outro. Um caminho seria seguindo na ideia de geração de renda, onde que você vai desenvolver seu patrimônio de forma mais segura, de forma mais tranquila, com o objetivo da renda. O segundo caminho vai ser na valorização, aonde que o principal foco da estratégia é a crescente e a acumulação de montante inicial, ou seja, a multiplicação do recurso utilizando os imóveis. Então, fica comigo nesse vídeo, porque se você está buscando iniciar um investimento no mercado imobiliário e tem entre 50 e 150 mil reais para esse tipo de investimento, esses dois caminhos são as alternativas que você precisava para destravar e sair da zona de conforto e finalmente entender que a quantia de dinheiro inicial não é o ponto principal que você tem que se apegar. Você tem que utilizar a ferramenta dinheiro para, sim, com metodologia, conhecimento e objetivo certo, avançar na sua construção patrimonial. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Maurício Schmid, criador deste canal, e aqui você vai entender tudo sobre o mercado imobiliário, estratégia, radar, conceitos, o que está acontecendo e como você pode utilizar dos imóveis para desenvolver patrimônio de maneira sólida, resiliente na economia real. Então, se você não me segue, já clica para seguir, ativa o sininho para não perder nenhum outro conteúdo. Tem muita coisa valiosa por aqui. O primeiro caminho que eu queria trazer, geração de renda que eu tinha falado. Vamos utilizar da alavancagem do financiamento. Nós sabemos que em torno de 30% do valor do imóvel é o que a gente precisa para dar a entrada e começar o nosso processo de construção patrimonial em imóveis, principalmente prontos. Entre 100, 150, 50 mil reais, a gente consegue adquirir um imóvel na faixa de 250 a 300 mil reais. Esse imóvel, utilizando esse valor inicial como entrada e até já uma parte dele para reforma, você consegue pôr para locação. Esse produto precisa ser muito bem estudado, porque não é só comprar e pôr para alugar. Você precisa entender a tipologia do produto, a localização que ele se encontra, quem é o público-alvo daquele produto, a região, qual que é a precificação daquela região. Toda essa questão, toda essa análise é fundamental para que o investimento seja coerente, o investimento seja inteligente e o investimento traga resultado. Não adianta nada sair comprando o imóvel de qualquer maneira. A gente precisa saber o que estamos comprando. E é muito importante essa análise prévia, antes de comprar, porque senão depois não tem mais como desfazer o que foi feito. Então, fica uma dica aqui agora, nesse modelo de investimento. Saiba realmente qual que é o crédito que você possui antes de sair procurando imóvel. Porque se realmente, com 100 mil reais, o seu crédito permite uma aquisição de um produto na ordem de 300 mil reais, por exemplo, você já tem um direcionamento do total do montante que a gente vai trabalhar. Segunda etapa é entender se aquele produto ou aquela região na qual o dinheiro possibilita a aquisição a conta fecha, faz sentido. Isso foi muita polêmica no outro vídeo que eu postei recentemente, falando que os imóveis não rendem mais do que 1,5%, rende meio, 0,3%. E é verdade isso. A maioria dos imóveis rende 0,5%, 0,3%, 0,8% do valor do imóvel. Mas existe sim aquele imóvel que você consegue, que vai te render mais do que 1%.
E aqui no nosso exemplo, eu estou dando exemplos reais de imóveis que rendem mais do que isso. Ou seja, um produto entre 250 a 300 mil reais, você consegue, na locação tradicional, sim, um aluguel de 3 mil reais ou mais, bruto. E aqui eu deixo muito claro que bruto, por quê? Porque depende da sua estratégia, do seu montante e da sua estrutura tributária para avaliar qual que é o seu imposto de renda. Se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é lucro presumido, se é um simples nacional. Isso é uma conversa para outro momento. Mas é importante saber que dá para a gente ter 1% de retorno no imóvel. Então, a primeira estratégia é essa: utilizar este recurso para adquirir um imóvel que a renda vai gerar um resultado superior à média que discorre por aí, que é trabalhada por aí, e vai fazer com que esse aluguel pague a parcela do seu financiamento. Ou seja, você está começando a sua construção patrimonial de maneira estruturada, de maneira sólida e principalmente de maneira segura. Mas eu te prometi um segundo caminho. Esse segundo caminho é um caminho da multiplicação, um pouco mais de risco, mas o objetivo aqui é a valorização, é ter mais recursos em menos tempo. Por que isso? Porque depende da sua estratégia. Se a sua estratégia hoje é um acúmulo para depois usufruir de renda, esse caminho pode ser interessante. Se você tem mais apetite ao risco, se você tem uma motivação pela adrenalina, por saber que pode dar um pouco mais certo ou talvez um pouco mais errado, mas é um caminho que você se sente confortável, esse segundo caminho é extremamente interessante. Só que antes de falar ele para você, eu queria te pedir o seu like, para entender que esse conteúdo está fazendo sentido para você e ajudar a entregar esse mesmo conteúdo para mais pessoas que, assim como você, estão nesse momento de decisão se investe para renda ou se investe para uma multiplicação. O segundo caminho é o caminho do leilão, ou seja, o flip imobiliário, o famoso compra, reforma e revenda, só que utilizando do leilão como a principal estratégia. E por que utilizando do leilão como principal estratégia? Poderia sair a mercado para comprar um produto que está anunciado há muitos anos ou meses e aparentemente um pouco antigo, um pouco prejudicado, necessitando uma reforma, porém com uma valorização e uma precificação abaixo do mercado? Sim, você poderia. Talvez o garimpo demoraria um pouco mais, talvez necessitaria de o auxílio de corretores, de regiões, estudar as regiões ou o potencial daqueles produtos. Talvez sim. Por isso que o leilão muitas vezes é um caminho mais rápido utilizando essa estratégia. E por que mais rápido? Porque já está filtrado. Nós já sabemos qual que é o imóvel, nós já sabemos qual que é a precificação que ele está sendo, nós temos noção da arrematação, qual vai ser o valor. Então é muito possível que a gente consiga, sim, entre 50 e 150 mil reais, arrematar produtos com deságios de 30%, 40% na média, aplicar uma reforma rápida e, após essa reforma, executar uma revenda. Vamos falar de um ciclo de 12 meses para ter uma segurança aqui, mas é muito possível que depois desses 12 meses você tenha um resultado líquido de 30, 25, 35%. Isso, para muitas pessoas, é muito bom. Para outras, talvez possa não ser interessante. Mas o objetivo aqui é te mostrar que, em um ano, você consegue aumentar o seu montante inicial em torno de 30%. Ou seja, se você iniciou com 100 mil reais, você pode ter muito próximo de 130 mil reais já líquido no final desse um ano. É promessa isso? Negativo, não é promessa. É números trabalhados na média, situações reais que nós vemos por aí. Precisando de assessoria, de conhecimento, um trabalho muito bem feito na reforma, uma precificação de venda muito interessante e estruturada. Mas juntando alguns fatores, esse resultado sim é possível de acontecer. E aí é só escolher qual que é o caminho que você busca. Renda ou multiplicação? Lembrando que na multiplicação, uma dica para você: repita esse ciclo por 2, 3, 4 anos. Lá na frente, o seu montante vai sim conseguir fazer com que você tenha uma renda passiva muito significativa, muito robusta e te ajude no seu mês a mês
complementando a sua renda, ou melhor, às vezes até trazendo a sua aposentadoria. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like agora, encaminha para aquela pessoa que você está pensando, que também está nesse momento de investir em imóveis sem saber se é por renda ou sem saber se é por valorização e multiplicação mais rápida. Não estou prometendo rapidez, mas sim mais rápida do que a média. E eu te vejo nos próximos vídeos aqui no canal.